Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Ex-presidiário assassinado a bala em Afogados. Servente de pedreiro é morto a facadas pelo colega de trabalho no bairro do Jardim Brasil 2. Segurança assassinado a tiros no bairro de Aguazinha. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 4 de maio de 2020. Você sintoniza Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Nas últimas 24 horas, foram registrados 17 assassinatos no estado. 10 crimes ocorreram no interior e 7 aqui no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 1.030 assassinatos, sendo 602 no interior e 428 no Grande Recife. Mateus José da Silva, um jovem com 20 anos, residente na rua Sempre Vive, no bairro de Socorro, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi assassinado a bala e o corpo encontrado em uma ribanceira na linha do trem, pertinho do açude e estação Laranjeira, no Curado 1, em Jaboatão dos Guararapes, um local de difícil acesso. De acordo com informações, ele, o Mateus, e a companheira dele, Adriana, Andressa, aliás, eles teriam levado um casal em um carro para comprar drogas na casa de um traficante lá na localidade. E por isso, o tal traficante ficou revoltado porque eles teriam levado gente estranha lá na localidade, na Boca de Maconha. E daí, esse traficante botou esse casal dentro de um carro e levou justamente o casal para o local, e aí eles começaram a atirar. Ele, o traficante e os comparsas começaram a atirar no casal. A jovem conseguiu correr e escapuliu das balas. Já ele não. Ele foi encontrado morto. Mateus José da Silva, jovem de 20 anos, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. José Damião, rapaz de profissão não informada, foi assassinado a golpes de faca ontem por volta das 8h30 da noite, nas proximidades da antiga serraria na rua 71, na Coab, no Cabo de Santo Agostinho. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal após o levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. O jovem Ed Ciríaco Pereira da Silva, com 26 anos, residente na rua 167, no bairro do Caetés, em Abreu Lima. Ele foi espancado e morto a golpes de faca, e o corpo dele achado em um matagal, local de difícil acesso, na rua 171, lá no Caetés, em Abreu Lima. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo de Ed Ciríaco Pereira da Silva, de 26 anos, foi encaminhado ao IML. Um adolescente de 16 anos de idade foi assassinado a facadas na Rua das Nascentes, no bairro Cidade Tabajara, em Paulista, por 2 homens desconhecidos. Aconteceu durante uma festa que havia sido programada pela vítima na casa desocupada, que seria a antiga residência dele. Estava lá a festa rolando, de repente ele acabou sendo assassinado a facadas. A polícia continua investigando o caso. Cícero Feitosa Amorim, com 37 anos de idade, residente no município de Itabira, no sertão do estado. Ele foi assassinado a bala na porta de casa por um casal, José Francisco Nunes e Claudiane Gonçalves. O casal chegou lá, bateu na porta, chamando por ele. Quando ele abriu a porta, acabou sendo assassinado, tendo sido ainda levado para o hospital local, mas já chegou sem vida. Claudiane Gonçalves foi presa e autuada em flagrante. O comparsa dela, José Francisco Nunes, está sendo procurado pela polícia. Manuel dos Santos, um homem com 44 anos de idade, residente em Macaparana. Ele foi trazido para o Recife, para o Hospital da Restauração, vítima de agressão à faca, peixeira, crime de autoria e motivos não informados, e faleceu no HR devido à gravidade dos ferimentos. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Olha, minha gente, maqueiros do Hospital Pelópio da Silveira
estão denunciando aí a falta de material de proteção, os maqueiros da classificação. Eles não estão recebendo da direção do hospital material de proteção com essa doença aí perigosa, e eles estão com essa reclamação aí. Elielson Isidoro da Silva, de 36 anos, residente na rua São Paulo, bairro Eldorado, em Ribeirão, foi assassinado a bala na rua Maria Beatriz Pontes, pertinho da Cacimba, no bairro do César, em Ribeirão, no crime de autoria e motivos desconhecidos. Marcelino de Souza Silva, um jovem com 22 anos de idade, residente na Avenida Inocêncio Lima, no bairro Pitomba, em custódia no interior do estado. Ele foi baleado juntamente com o colega dele, Cláudio de Souza Lima, conhecido como Baixinho, de 42 anos de idade. Os dois foram baleados na rua João Miro da Silva, no bairro Redenção, lá em Custódia. E de acordo com informações, Marcelino havia atirado no braço e na mão direita do Cláudio, que logo em seguida atirou na cabeça dele, do Marcelino, e aí o Marcelino morreu. Cláudio foi levado para o Hospital Regional de Arco Verde, de onde foi em seguida removido para o Regional do Agreste, em Caruaru. O corpo de Marcelino de Souza Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo em Caruaru. Ex-presidiário assassinado a bala em Afogados. Servente de pedreiro é morto a faca pelo colega de trabalho no bairro do Jardim Brasil 2. Segurança assassinado a tiros no bairro de Aguazinha. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Rádio Jornal. Estão ligadinhos aqui na Jornal os agentes de trânsito da CTTU, Alexandre Pelezal, está em casa, né? Está em quarentena em casa, está afastado. Também estão ligados o pessoal da CTTU, Paraíso, João Vitor e do Vale, aqui mora no Jangue, em Paulista. O professor Mirinho é presidente do Sindicato dos Guardas Municipais da Prefeitura do Recife. Givaldo, governador lá na UR1, no Ibura. Tony da Guabiraba e a esposa Isabela e toda a família. Os estivadores aposentados Edmário, Roma, Zé Maria, Mimo, Cavalcante e o comissário Orlando de Rio Preto. É esposo de Luciana e é pai de Nicolas e Eduardo Duda. O vigilante Sopa está no hospital Barão de Lucena. Renato, Sérgio Casemiro e o Luizinho da Barraca do Vavá. A turma da TV Ligação em Escada, Damião e Jadson Caetano. O condutor do SAMU Recife, Carlos Alberto, mora na Campina do Barreto. Ele e a família ligados na Jornal. Ontem, por volta das 8h40 da noite, na Avenida Pan-Nordestina, em Olinda, um ônibus que fazia a linha TI Igaraçu Dantas Barreto foi alvo de dois marginais armados de facas. Levaram dinheiro da renda e também pertences dos passageiros. José Erivaldo dos Santos da Silva foi assassinado a bala em frente a uma residência na localidade Cidade de Deus, em Bom Conselho, no Agreste do Estado. 4 homens desconhecidos cometeram crime e no momento ele, o José Erivaldo, estava bebendo com amigos quando aí foi assassinado. Um amigo dele ficou ferido e foi levado para o hospital Monsenhor Alfredo Damaso, lá na cidade de Bom Conselho. O morador de rua Marcos da Silva Nascimento, de 25 anos, foi assassinado a bala à margem da BR-232, no bairro AABB, em Serra Talhada. Crime praticado por elementos desconhecidos. E momentos antes desse assassinato, havia ocorrido um outro homicídio lá mesmo no bairro AABB. A vítima ainda não foi identificada e os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal, em Caruaru. Carlos Renato da Costa se trafegava de motocicleta quando foi emboscado e morto a tiros na segunda perimetral Santo Papa João Paulo, que fica no bairro do Prado, em Gravatá, no Agreste do Estado, pertinho da ponte. Ali na ponte, elementos desconhecidos cometeram o crime. O corpo de Carlos Renato da Costa foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, em Caruaru. Esse crime aconteceu pertinho da ponte Olívia Félix. Amaury José do Rego Silva, de 25 anos de idade, foi assassinado a bala quando estava numa parada de ônibus na margem da PS-103, em Camusim de São Félix, no Agreste do Estado. Homens no carro não identificado cometeram crime, cujos motivos são ignorados, e o corpo da vítima foi encaminhado ao IML, em Caruaru. Nilton Fernandes da Silvestre foi assassinado a facada durante uma festa de aniversário na residência dele, em Vicência. Um elemento desconhecido
desconhecido cometeu o crime. Nilton Fernandes da Silva ainda chegou a ser trazido aqui para Recife para o Hospital da Restauração. O Wilson Vilela Rodrigues da Silva, um jovem com 20 anos de idade, e o Everton Rodrigues, os dois, foram alvejados por disparos de arma de fogo na comunidade Ilha Joana Bezerra, no bairro de São José. Os motivos e a autoria do atentado são desconhecidos e as vítimas deram entrada no Hospital da Restauração. Estão aniversariando hoje Ângelo Rafael. Ele é filho de Manuel Biratá, da funerária Caminho da Paz, que fica em frente ao Hospital Getúlio Vargas. E o Manuel Biratá já está preparando a festa, que terá a participação dos frentistas do posto Terezinha, ali pertinho, Manuel e Ezequiel. Aniversariantes da MERP PMDM, cujo presidente é o tenente Lupécio Nunes, o tenente Enio Nunes de Barros, os sargentos Jourivaldo Correia da Silva, Marcos Ferreira do Nascimento e Aprígio Julião de Negreiros. Quem também está aniversariando hoje é o desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o doutor Cândido José Saraiva de Moraes. Um rapaz sem nenhum documento que o identificasse, ele foi baleado ontem à noite na estrada de Aldeia, pertinho do Semec, em Vera Cruz, Camaragibe. A autoria e os motivos do atentado são desconhecidos e a vítima foi levada para o Hospital Otávio de Freitas do Sancho. Rafael Soares da Silva foi agredido a facadas no bairro do Arruda e socorrido na Policlínica Mauri Coutinho, Campina do Barreto, onde foi em seguida removido para o Hospital da Restauração. O caso foi investigado pelo delegado Alalmo Lima, o amarelinho do DHPP. Everaldo do Nascimento Melo, com 46 anos de idade, residente na rua Capivara, no Jatobá, em Olinda, foi agredido a facadas durante uma bebedeira por uma mulher, uma tal de Amanda, e deu entrada no Hospital da Restauração. O mototaxista Diego Costa Melo de Abreu, 28 anos de idade, residente na rua Ibiaporã, na Coab, bairro do Ibura, ele foi baleado no local de trabalho dele, no ponto de mototáxis na rua Roraima, que fica no bairro da Vaga. 4 homens encapuzados se aproximaram da vítima e efetuaram disparos. Diego Costa Melo de Abreu, ele foi socorrido na emergência do HR. Você sintoniza Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Um adolescente de 16 anos e um jovem de 19 anos foram baleados na rua Domingos da Cunha, na Coab 3, em Garanhuns, no agreste do estado, por elementos desconhecidos, e as vítimas foram levadas para o Hospital Regional da Moura, lá mesmo em Garanhuns. Um elemento foi preso após tentar assaltar um cidadão na rua Deolinda Silvestre Valença, no bairro da Coab 2, em Garanhuns, no agreste do estado. A vítima teria reagido e, no momento, ia passando uma viatura da Polícia Militar. José Renato Ferreira Paz, ele mora na rua Eduardo Magalhães, na Coab 3, lá em Garanhuns. Foi encaminhado à delegacia local, onde foi autuado em flagrante. Paulino Bernardo da Silva, de 21 anos de idade, este foi agredido a bala na rua José Miguel, pertinho de uma escola, em Panelas, no agreste do estado. Atentado de autoria e motivos desconhecidos. A vítima foi levada para o hospital local e em seguida removida para o regional do Agreste, em Caruaru. Roberto Isídio da Silva, de 38 anos de idade, foi agredido com golpes de faca no pescoço e na barriga, na rua José Januário, em Lagoa de Itaenga. O suspeito Reginaldo José dos Santos, de 60 anos, foi preso em flagrante. A vítima levada para o hospital local. Carlos Daniel Pereira da Silva, de 20 anos de idade, residente na rua Napoleão Diniz Siqueira, na cidade de Pedra, no interior do estado, foi agredido a facadas na rua Vereador Hermes Macambira, no bairro José Campeiro, lá em Pedra. E o suspeito da tentativa de homicídio, um tal de Mutreta, que está foragido. Esse fato aconteceu após uma bebedeira. Carlos Daniel foi levado para o hospital local e depois removido para o regional em Arco Verde. Um adolescente e o jovem José Jefferson da Silva, de 23 anos, foram baleados na rua Silvestre Pacheco Lins, no bairro Santo Antônio, em Belo Jardim, no agreste do estado. Eles foram baleados pertinho de uma pizzaria. Elementos desconhecidos meteram bala no casal, que foi socorrido no hospital local. José Cordeiras foi brutalmente espancado na Tamarineira e deu entrada no Hospital da Restauração. Jean Xavier da Silva foi baleado na região do tórax, na Rua do Campo, em São Lourenço da Mata, por elementos desconhecidos e foi socorrido na emergência do HR. Josenildo de Moraes, este sofreu um acidente de motocicleta no sítio Vaza, em Caetés, no agreste do estado. Foi levado para o hospital local e em seguida removido para Recife, para o HR. Danilo José de Santana,
25 anos de idade, residente no Jardim Fragoso, em Olinda, foi baleado por desconhecidos e socorrido na emergência do HR. Vítima de um brutal espancamento no bairro da Madalena, deu entrada no HR Charles Rodrigues da Rocha. Ninguém informou quem o agrediu nem os motivos. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Ex-presidiário assassinado a bala em Afogados. Marcos Vinícius Canel Corrêa da Silva, com 34 anos de idade, um rapaz com passagem pelo presídio. Ele tinha ido fazer umas compras ontem por volta das 10h30 da manhã, fazer umas compras para a mãe dele, e na rua Adelino, em Afogados, ele foi surpreendido por homens encapuzados num carro não identificado que começaram a atirar nele. Ele correu, mas foi seguido e acabou morrendo na Rua da Volta. A motivação do crime é desconhecida e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Servente de pedreiro é morto a facadas pelo colega de trabalho no bairro do Jardim Brasil 2. Ronaldo Casimiro da Silva, com 37 anos de idade, servente de pedreiro, ele estava trabalhando em uma obra numa casa na Rua da Esperança, no bairro do Jardim Brasil 2, em Olinda. De repente, ele se desentendeu com o colega de trabalho dele, David Pereira do Nascimento, de 20 anos de idade. Durante a confusão, David meteu uma faca no pescoço e matou o companheiro de trabalho. O corpo de pedreiro Ronaldo Casimiro da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal após o levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística e os policiais do DHPP sob o comando do delegado Alalmo Lima, o Amarelinho, que conseguiram prender o suspeito em flagrante, David Pereira do Nascimento, de 20 anos. E atenção! Segurança assassinado a tiros no bairro de Aguazinha. Adalto Francisco da Silva, um homem com 58 anos de idade, segurança, residente no Alto Bonito, no bairro de Água Fria. Ele foi assassinado no local de trabalho, a empresa Arco Empacotamento, localizada na Avenida Presidente Kennedy, no bairro de Aguazinha. Crime praticado por elementos desconhecidos. Ele teria sido assassinado antes de ontem à noite, no momento em que ele iniciava o plantão, mas o corpo do segurança só foi encontrado ontem por volta das 11 horas da manhã. A polícia ainda não tem nenhuma informação sobre a autoria e motivação do assassinato. O corpo do segurança Adalto Francisco da Silva foi encaminhado ao IML. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua no plantão aqui na sua rádio jornal Rádio Forte AM 780 e FM 90.3.